Nós sabemos que as nossas orações sobem e chegam diante de Deus. E como já disse, as nossas orações estão em um contexto. Qual é o contexto das nossas orações? O contexto é um reino, o reino de Deus, um rei e uma família real. Então, nessa aula, começaremos a falar sobre o rei. Quem é o rei desse reino? Jesus é o rei. Jesus é o rei desse reino. Pois o Senhor, eu vou ler aqui Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, 22 nos diz assim: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem nos salvará. Então vejam que a palavra de Deus está aqui em Isaías capítulo 33, versículo 22, falando do rei. Estamos estudando o reino de Deus. Estamos falando sobre intercessão. Porém, as nossas intercessões acontecem dentro do reino de Deus. Estamos falando agora do rei. E nós sabemos que o rei desse reino, ele não somente é o rei, ele é o juiz e o legislador. Então vamos pensar na estrutura política da nossa república, né, da República Federativa do Brasil. Nós sabemos que nós temos aqui em nosso país, e na maioria dos países, né, não é assim em ditaduras, mas nas verdadeiras repúblicas funciona dessa forma. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, nós temos como chefe do poder executivo nacional, federal, nós temos o presidente da República. Então, para o poder executivo, o chefe é o presidente da República. O equivalente, entre aspas, para nós entendermos aqui, para facilitarmos aqui o exemplo, o presidente é equivalente a um rei. É claro que não é isso, mas só para a gente entender. Então, o chefe do poder executivo é o presidente ou o rei, de forma simples, a título de exemplo. E nós temos o chefe do poder judiciário, que é lá o presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós temos o chefe do poder legislativo. Temos, na verdade, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o presidente do Senado Federal. E quando as duas casas legislativas se reúnem, o poder legislativo, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, quando essas duas casas se unem, nós temos o Congresso, né? E o Congresso é presidido pelo presidente do Senado. O presidente do Congresso também é o presidente do Senado. Mas por que eu estou falando isso? A aula aqui não é sobre, né, república. É só para nós entendermos que existe na república a figura daquele que governa. O chefe do executivo é aquele que governa, ok? E existe lá o legislativo, que são aqueles que fazem as leis, e tem lá o poder judiciário, que são aqueles que julgam. Então a gente observa os três poderes: o poder de governar, o poder de legislar, ou seja, fazer as leis, e o poder de julgar, o poder de fazer cumprir as leis e julgar aqueles que não cumprem as leis. Só que no reino de Deus, o rei, ele acumula funções. No reino de Deus, o rei, ele também legisla e ele também julga. Então, vou repetir para vocês Isaías capítulo 33, versículo 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Então, esse rei, o nosso rei, o rei do reino de Deus, o rei, ele não somente governa, o rei julga e o rei legisla, o rei cria as leis. Então, nós entendemos que esse reino tem um rei. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, nos diz assim: no manto, sobre a sua coxa,
tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vejam que no livro de Isaías, o profeta Isaías fala sobre um rei que acumula funções, um rei que, como rei, governa, mas que também julga e também cria leis. E agora no livro de Apocalipse, nós estamos entendendo que existe a figura de um rei, né? Diz assim, vou repetir, no manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então agora o livro de Apocalipse também fala sobre um rei, ok? Então existe um rei. Esse reino, ele possui um rei. Quem é o rei desse reino? Jesus é o rei. Jesus, ele é o rei desse reino. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos já, assim, amarrar as pontas, já tirar algumas conclusões? Quando nós oramos, nós estamos falando com o nosso Deus. Mas esse Deus, ele também é um rei. E esse Deus, ele também é um juiz. E esse Deus também é um legislador. Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, estamos aqui em um curso sobre intercessão, estamos na nossa escola de intercessão. Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, nós estamos intercedendo perante o rei. Nós estamos intercedendo perante o nosso Deus que governa, esse rei governa o reino de Deus. Esse rei, ele faz leis, ele faz decretos, e os decretos de Deus mudam a vida das pessoas. Então, esse rei libera leis, cria leis. Qual é a maior lei do reino? Qual é a constituição do reino? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei maior do reino. E quem criou a constituição do reino de Deus? O rei. Porque o rei é legislador. Então, ao orarmos, ao intercedermos por alguém, nós precisamos ter isso em mente. Estou falando com o meu Deus, porém, esse meu Deus, ele é um rei, e esse meu Deus, ele também é um legislador, ele cria as leis, ele libera decretos, e esse também, ele é um julgador, ele é um juiz. E aí nós precisamos entender que a palavra de rei não volta atrás. A palavra de rei, ela não é contestada no reino. Quando o rei libera uma palavra, a palavra do rei se cumpre. Porque dentro de um reino, precisamos entender que esse reino não é uma democracia. É um reino. Dentro desse reino, quando a palavra do rei é liberada, quando o julgamento do rei é liberado, quando uma lei é criada por esse rei, quando o rei libera uma palavra, ninguém pode revogar a palavra do rei. Então entendemos que as nossas intercessões se apresentam diante do nosso Deus, que é um rei, que é um legislador e é também um juiz. Vamos tratar, já na nossa próxima aula, vamos falar um pouco sobre o reino de Deus, vamos fazer um mergulho no reino de Deus para entender um pouco melhor o funcionamento das nossas orações.